Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Marcele e hoje eu vou contar pra vocês a história da serva de Deus Chiara Corbella Petrídio. A Chiara nasceu em Roma em janeiro de 1984 e em 2002, com 18 anos, ela participou de uma peregrinação a Medjugorje, onde ela conheceu Enrico, que viria a ser seu futuro marido. O namoro deles não foi fácil, foi um relacionamento cheio de idas e vindas por vários anos, mas desde o princípio ela já ia dando exemplos de santidade. Ela se colocou em atenção e escuta à vontade de Deus, abrindo mão dos próprios planos e vontades, e ela entendia que se eles amassem e buscassem a Deus acima de todas as coisas, e que se assim fosse da vontade dele, eles acabariam ficando juntos. E assim aconteceu. Depois de participarem de um retiro, orientados pelo diretor espiritual deles, que era o Padre Vito, eles decidiram se casar, e se casaram em setembro de 2008. Eles tinham um desejo muito grande de serem pais de muitos filhos e de acolherem especialmente crianças que fossem abandonadas. E assim, poucos meses depois da lua de mel, eles descobrem que Chiara está grávida da sua primeira filha, Maria Grazia Letícia. Ela passa então pelos primeiros exames do pré-natal e ela precisa passar por esse momento sozinha, porque o Enrico está passando por uma pequena cirurgia. E ela descobre nesses exames que a neném é anencéfala, ou seja, ela não tem cérebro e não tem chance de sobreviver após o parto. Ela confia na vontade de Deus, mesmo não entendendo muito bem quais são os planos dele, mas ela se preocupa em como dar essa notícia ao seu marido. Então ela se coloca em oração e Deus revela para ela que ele na verdade está atendendo um desejo do casal, dando para eles a graça de gerarem uma vida que seria por muitos descartada num lixo de hospital. Ela dá essa notícia a Enrico e os dois decidem acolher aquela vida com muito amor, entendendo que ela não tinha nenhum defeito, mas era perfeita para a eternidade. A nenê nasce e falece pouco tempo depois, mas não antes de ser batizada pelo Padre Vito. O funeral dela foi uma grande festa, Enrico e Chiara cantaram e tocaram para ela e surpreendiam a muitos com a alegria com a qual eles lidavam com aquela situação difícil. Mas eles entendiam que ela não havia morrido e sim nascido para a eternidade. Pouco tempo depois, eles descobrem que Chiara está grávida novamente, de Davi Giovanni. E dessa vez, o nenê tem uma deficiência inexplicável. Ele não tem as perninhas nem os rins e não vai conseguir desenvolver seus pulmões, ou seja, ele também não vai sobreviver após o parto. Mas mesmo assim, mais uma vez, eles decidem acolher aquela vida com muito amor e eles surpreendem e encantam a todos com a paz com a qual eles lidam com aquela situação difícil e a total entrega deles à vontade de Deus. Davi nasce, é batizado e falece logo depois. E mais uma vez seu funeral é uma grande festa e Chiara e Enrico celebram os milagres que foram aqueles dois nascimentos. Ainda abertos à vida, eles descobrem que pouco tempo depois do falecimento de Davi, Chiara está grávida de seu terceiro filho, Francesco. E dessa vez os exames apontam que a criança é perfeita. Mas Chiara, com seus 27 anos, acaba descobrindo que tem um tumor na língua e ela precisa se submeter a um tratamento de 2 etapas. A primeira delas é uma cirurgia para a retirada do tumor, para também tentar entender a gravidade e a extensão da doença. E aquela cirurgia e o pós-operatório são momentos de muita dor física. Mas mesmo com todo aquele sofrimento, a Chiara está sempre aberta, disponível, solícita para todos os amigos, familiares e todos aqueles que cruzam seu caminho, que é uma característica dela que sempre chamou muito a atenção e que é um traço de santidade. Mas ela decide adiar a segunda etapa do tratamento, porque como envolvia sessões de radioterapia e quimioterapia, isso poderia colocar em risco a vida do nenê. E ela fez isso contrariando a recomendação de muitas pessoas que diziam que ela deveria priorizar a própria vida. Mas isso para ela era inadmissível. Ela dizia que a vida só tem sentido se a gente se consome pelo outro. E por isso ela decidiu preservar a vida do seu filho, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Francesco nasceu em maio de 2011, quando Chiara passou pela segunda etapa do tratamento. Mas justamente pelos efeitos dele, ela não podia amamentá-lo. Então ela vai aprendendo e também nos ensinando sobre o desapego e que o amor é contrário à posse. Pouco tempo depois, mesmo passando por esse tratamento, ela descobre que infelizmente ela é uma doente terminal, que o tumor atingiu metástase em todo o seu corpo e que ela tem pouco tempo de vida. Ela e Enrico levam Francesco para conhecer o Papa Bento e tem um encontro com ele em maio de 2012, quando Enrico conta rapidamente que ele já tem 2 filhos no céu.
Logo depois, eles se recolhem para a casa da família, onde Padre Vito passa a ministrar os sacramentos a Chiara e onde todos rezam juntos todas as noites. Os sofrimentos dela vão fazendo ela se assemelhar cada vez mais a Cristo, e isso atrai muitas pessoas para aquela casa que desejam ver o reflexo da própria face de Cristo na face daquela jovem. E ela realmente não entendia por que tanta gente queria ir visitá-la e ela nem sabia o que dizer para aquelas pessoas. Mas era a própria santidade que ela exalava que atraía tanta gente à sua presença. Ela faleceu em junho de 2012, com 28 anos, uma fé inabalável, um desejo ardente de se encontrar com Jesus e uma certeza plena da eternidade. Em julho de 2018, ela é declarada serva de Deus e é aberta à causa da sua beatificação. E agora a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos dessa vida de santidade, que nos inspira a amarmos verdadeiramente como Jesus amou, doando a nossa própria vida pelo próximo e abrindo mão da nossa própria vida, porque a nossa vida só faz sentido se a gente ofertar ela ao próximo. É isso, gente. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.